Obrigada, Fábio. Boa tarde. Como o Fábio falou, sou Maria Gordiano. E antes de nós começarmos, primeiro, obrigada a vocês por estarem aqui hoje, num sábado. Vocês estão de parabéns. Palmas para vocês, então. Vamos dar energia a esse ginásio. Que bom, que lindo. Eu me emociono de verdade, de coração. Eu já gosto de vocês muito mais por isso. O horário de redação está funcionando assim. Nós chegamos aqui ao 12h30. E já lembrando que é 12h30, porque é meia hora da próxima hora. Não é 12h30, porque não é a metade do dia, é a metade da próxima hora. 12h30. E ficamos aqui corrigindo redação, tirando dúvidas das redações corrigidas da semana anterior, do domingo anterior, extraordinariamente. Hoje nós estamos num sábado. E 1h30, nós iremos para uma sala de correção isolada. E vocês estão aqui com a Bruna, que está ali agora à minha direita, à esquerda de vocês, justamente entregando redações corrigidas e recebendo redações para correção, tá certo? No final da aula ou no intervalo, vocês podem ir lá com a Bruna e perguntar se a sua redação já foi corrigida ou pegar da semana anterior, tá bom? Eu vou fazer a aula do professor Volney. Sim. Bom, eu tenho que saber usar isso, né? Ele diz que é passa, volta. Laser, 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 laser. Cadê o laser? Aparece aí para vocês? Não. Aí eu tenho que mostrar aqui. Apareceu aí, gente, para vocês? Tá bom. Então, vamos lá. Procedimentos básicos para a construção do texto. Essa aula não é uma aula acabada, claro, porque nós poderíamos ficar aqui até o Enem conversando sobre redação. Mas o professor Volney preparou um material que está aí no módulo de vocês, justamente orientando como proceder para construir um texto e construir um texto coerente, coeso, sem fugir ao tema. Então, veja, para eu não fugir ao tema, o que devo fazer? Primeira coisa, leitura e compreensão da proposta. Claro, gente, parte daí o entendimento do tema. Se você não parar uns minutinhos para entender sobre o que eu vou falar no texto, eu vou fugir ao tema. E se eu fugir ao tema, sinto muito. Está fora do concurso. É 0. Tá certo? Professora, como é que eu faço para garantir não fugir ao tema? Vamos lá. Anote aí no seu módulo uma observação. A professora disse que eu transformasse esse bendito tema numa pergunta. Questione o tema. Transforme o tema numa questão. Provavelmente, a sua resposta ao tema, porque você deverá ter uma resposta, vai garantir o desenvolvimento do que se levantou, do que se discutiu neste tema. Tá certo? Por exemplo, em 2011, o tema do Enem foi o limite entre as mídias, as redes sociais, o limite entre o público e o privado. Você poderia ter discutido esse tema do ponto de vista, claro, como que o cidadão procede em relação ao uso das redes sociais? Professor, eu posso particularizar como eu me comporto? Não. Generalize. Sempre observe do ponto de vista do cidadão. Então, se você transforma o tema numa pergunta, comece, professora, por onde é que eu começo a minha redação? Comece respondendo essa pergunta. A sua resposta à pergunta é a sua frase inicial, a chamada frase tese ou tópico frasal. E a partir daí,
você vai justamente arregimentar motivos, ou seja, você vai, com certeza, determinar 1, 2, 3 motivos que justificam a sua resposta à pergunta que você criou. Gente, é a introdução, tá? Segundo, levantamento inicial de ideias. Anote aí outra dica. O que eu faço, professora, para levantar questões e não fugir ao tema e responder corretamente à pergunta que eu transformei inicialmente um tema? Nós chamamos isso de brainstorm, ou uma tempestade mental. O que é uma tempestade? Muita água, raios, trovões, né? Relâmpagos são os raios, ao mesmo tempo. Muitas ideias na sua cabeça. Sabe o que é que você faz? Aí você anota todas as palavras que têm relação com o tema. Palavras que serão usadas para desenvolver o seu tema. Por exemplo, o tema sobre o limite entre o público e o privado quanto ao uso das redes sociais. Quais ideias você pode ter a partir daí? Aí você anotaria redes sociais, Facebook, Orkut, morreu o pobre do Orkut, né? Você anotaria trabalho, empresa, ética, bullying, crime virtual, sociedade, jovem ou adolescente, uso ininterrupto, aquele uso 24 horas no computador, problemas entre pais e filhos, porque usa o computador o dia todo, noite mal dormida, cansaço na hora do trabalho. Tudo isso você vai anotando, anotando, anotando. Depois você vai catalogar quais são as ideias que se aproximam para você poder desenvolver seu tema. Certo? Isso é o levantamento de ideias, tá bom? Estão entendendo? Está ficando compreensivo? Muito bem. Seleção de ideias, justamente depois desse levantamento, tá certo? Você vai selecionar de todas as ideias apresentadas, quais são as que eu vou usar para desenvolver meu texto. Até porque, quando você anota todas as ideias nessa tempestade, são tantas que você não vai precisar usar todas. Aí você vai ter que selecionar. Anote outra dica. Selecione ideias afins, ou seja, selecione ideias as quais têm proximidade. Não fale de duas coisas muito distantes ou muito díspares, contrárias. Procure associar ideias, tá certo? Gente, outra coisa, você não precisa escrever um texto em que você fale de tudo sobre o tema. Selecione mesmo 2, 3 ideias para desenvolver seu texto e garantir um texto coerente e coeso. Observação da tipologia textual, é o ponto 5. O que quer dizer tipologia textual? Onde está aqui tipologia textual? Aqui, ó. O que é tipo? O tipo textual é a sequência textual, a famosa redação dissertativa, narrativa ou descritiva. No Enem já está determinado. É uma redação dissertativa argumentativa. Isso tem um quê? O que é uma redação dissertativa? Dissertar é escrever sobre. Agora, o que é escrever sobre argumentando? Defendendo uma ideia, uma posição, um ponto de vista. Você não pode se esquecer disso. Eu não vou escrever um texto só apresentando um problema. Eu tenho que me posicionar em relação a esse problema. Tá certo? Essa é a tipologia exigida pelo Enem. Um texto dissertativo argumentativo. Escreva aí no seu módulo. Eu não posso me esquecer que eu tenho que dar a minha opinião no texto sobre o assunto. Professora, se eu me esquecer disso, o que é que acontece? Pois é, você vai perder na competência 3 da redação no Enem, que é o desenvolvimento da argumentação. E se você não desenvolve a argumentação, ou seja, você não defende um ponto de vista, uma ideia, você também compromete a competência 2,
que é o entendimento da proposta. Aí você já vai ter falha em 2 competências. Na 2, que é o desenvolvimento da proposta, e na 3, que é o desenvolvimento da argumentação. Tá entendido? Tá compreensível? Tá? Muito bem. 6, né? Aliás, rascunho. Tia, eu tenho que fazer um rascunho? Pelo amor de Deus, isso ficou lá na escola. Gente, nem o Machado de Assis, nem o Graciliano Ramos, nem o Carlos Drummond de Andrade escreviam sem rascunhar. Um texto, ele não é trabalhado de primeira. Um texto, ele fica sendo num processo de organização, de arrumação, de substituição da palavra. Então, faça o rascunho, tá certo? Depois que você fizer esse rascunho, porque no rascunho a gente pode errar, mas no texto definitivo, na folha definitiva, não, certo? Compromete a estética do seu texto, compromete a organização. Então, depois que você fizer o rascunho, você vai fazer a revisão. Não passe seu texto, como a gente diz na escola, a limpo, ou seja, não passe seu texto para a folha definitiva antes de revisar o rascunho. E esse rascunho deve ser revisado obedecendo essa ordem aqui, ó. Primeiro você olha os aspectos de escrita. Quais são os aspectos de escrita? Anote aí. Quais são os aspectos de escrita que você tem que observar? Observe a ortografia. Assim, rapaz, será que essa palavra que eu usei aqui se escreve assim mesmo? Aí você pensa, olha para ela. Professora, o que é que eu faço quando eu tiver dúvida? Sabe o que é que você faz? Escreva outras palavras cujo radical seja o mesmo da palavra que você deseja escrever. E observe se você tem segurança de que todas as palavras escritas trazem o mesmo radical. Às vezes você descobre, por exemplo, consciência. Aí você fica, ai meu Deus, consciência. É um SC, 2 S's ou só um C? Como é que eu faço? Aí você escreve consciência, consciente, conscientemente, conscio. Aí você começa a perceber se tem um S e um C. E tem, viu, gente? Eu estou usando essa palavra porque é uma das que vocês mais erram na grafia. Consciência se escreve C-O-N-S, C-I-E-N-C-I-A. Consciência. Tem um chapeuzinho em cima do E. Tá bom? Me lembrei agora de uma palavra. Anotem aí a palavra. Nós corrigimos ainda há pouco muitas redações. E vocês estão grafando de forma errada essa palavra. Reivindicação. Rei. Não é rei que a gente chama o coitado do velhinho de rei, não, tá certo? Nem é para chamar de rei, né? Nem de véi. Rei, R-E-I, rei, de coisa. Rei é coisa, em latim. Rei, vim, V-I-N, vim. Rei, vim. Dicação. A pergunta que a Bruna me trouxe agora foi: o que é intervenção? Intervir é entrar no meio de, contra algo, interferir. Isso é intervenção, tá certo? Fazer uma intervenção é se meter no meio da coisa, tá? Muito bem. Depois da ortografia, o que é que você vai olhar? Sim, professora, mas eu ainda estou na ortografia. E se eu não tiver certeza da palavra que eu escrevi, se ela está correta ou não? O que é que eu faço? Eu uso uma dica do trânsito. No trânsito, para você garantir a sua vida, sabe o que é que você faz? Na dúvida, não ultrapasse. Nunca. Tá certo? Na dúvida da palavra escrita, o que é que você tem que fazer?
Eu não ouvi. Substituir. Trocar a palavra. Se eu não tenho certeza se aquela palavra está escrita corretamente, então que eu substitua, gente. Não é mais simples assim? Tá certo? Depois da ortografia, você tem que observar a acentuação. Vai lá, a acentuação. Será que eu grafei corretamente essas palavras quanto à acentuação? Não tenho certeza, o que é que eu faço? Substituo. Escreva aí, por favor. Economia. São erros básicos também na redação. Economia. E escreva logo abaixo. Econômica. Sabe como é que os alunos escrevem? Economia. Misturam economia com econômica. Econômica tem acento, né? Tem acento onde? No segundo O. Econômica. É uma palavra proparoxítona. Muito bem. A regra é clara. Como diz, como é o nome dele? A regra é clara ou é simples? Clara, né? Quem é? O Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Lâmpada. Se baseiem por lâmpada, né? Tímpano, tá? Economia não é proparoxítona, é paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá bom? Não é acentuada. Lembrem dessas regrinhas básicas. Depois, nós temos ortografia, acentuação. Observem a pontuação. Faça uma leitura, revenda a pontuação. Vírgulas, principalmente as vírgulas. Qual é a regra geral? Na dúvida, não ultrapasse, né? Então, fiquei em dúvida no uso da vírgula, o que é que eu faço? Não uso. É mais simples. Se você não usar, pode passar sem o uso, às vezes. Mas se você usar e separar, por exemplo, o sujeito do predicado, como a gente diz aqui na linguagem oral, ferrou, morreu, vai perder ponto. Tá certo? Então, não use a vírgula caso você tenha dúvida se existe ou não vírgula naquele momento ali no texto. Tá certo?